Fala galera, beleza? No vídeo de hoje, a tip for you improve your English. Não entendeu nada? Vem comigo que eu explico. Muito bem, muito bem. Antes de mais tudo, você deve curtir este vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e ajudar a gente a crescer, beleza? Agora sim, tenho aqui em minhas mãos esta HQ English Comics. É um lançamento da Culturama. Culturama, você sabe, é a responsável por lançar os quadrinhos, os formatinhos dos gibis Disney. Só para título de comparação, olha só, essa aqui é o formatinho tradicional e essa aqui é a HQ lançada recentemente. Então, para você ver o tamanho, olha só, realmente é um tamanho maior. Beleza? Foi um prazer atendê-lo. E agora, para aumentar essa gama de produtos lançados, o pessoal da Culturama lançou esta aqui, esta Comics English Comics, né? Para falar a verdade, a gente tem aqui o Pato Donald e os sobrinhos na capa, e a grande diferença dessa HQ aqui, gente, é que ela é inteiramente em inglês, como o próprio nome diz, English Comics. Ou seja, você vai ler e se divertir em inglês. Play in the left, the right, in the middle. Então, antes da gente se aprofundar aqui na HQ, vamos mostrar como ela é. Olha, gente, essa aqui é uma HQ até de tamanho grande, a gente pode ver o papel aqui da frente, ele é cartunado, né? E são quantas páginas? Deixe-me ver, são 98 páginas, né? Contando aqui com a parte final, 98 páginas, 10 histórias nessas páginas, dentro da mesma qualidade do papel que você encontra nos gibis, nos formatinhos, né? E aí você tem aqui as histórias, são 10 histórias, um pouco mais longas, outras mais curtas, aquelas de uma página, tal, que você conhece no ritmo dos gibis normais. Não tem nada além disso, né? A gente vê aqui que você já abre a primeira página, já é a história, né? Aqui é a primeira história sobre viagem no tempo, né? Space Time. Na última página, você tem um glossário, né? Com algumas palavras aí traduzidas para o português, né? Principalmente abreviações, né? Gotta, que seria have got to, ou seja, em português, temos que ter, né? Nesse sentido. Então, galera, olha, tudo em inglês aqui, o texto apresentando a HQ, todo em inglês aqui no final, tirando essa parte aqui com as traduções, o resto você vai ver aqui só tem inglês, meu amigo, só English. Só para você improve your English, entendeu? But the second time I have control the match. Inclusive essa é a iniciativa, né? Practice your English with the best comics in the world. Ou seja, pratique seu inglês com as melhores histórias em quadrinhos do mundo, né? Comics in the world. Caramba, tô bem de inglês, hein? Eita, rapaz. Eu não entendi o que ele falou. Agora vem a parte mais legal, que é justamente avaliar essas histórias. Essa primeira história aqui, Donald e os sobrinhos, e tem também o tio Patinhas, aqui eles estão falando sobre uma viagem no tempo, né? A maga patológica, ela abre um buraco negro e começa a sugar a cidade de Patópolis, e aí os sobrinhos do Donald precisam se virar para conseguir arrumar essa distorção galáctica que é esse buraco do tempo, e aí eles contam com a ajuda da versão pato do Albert Einstein. Empolgante! Mas a pergunta que não quer calar, por exemplo, nessa primeira história aqui, como é o nível de inglês? Bom, gente, eu vou falar para vocês que eu me surpreendi. Por quê? Porque, por exemplo, você pensa numa história em quadrinhos, você pensa em alguém que vai ler isso em inglês, pode ser alguém que está começando inglês agora, ou até mesmo uma criança, então vai ser aquela coisa muito chatinha, sabe? Tipo, com as frases literais, com diálogos curtos, assim, bem fáceis para a pessoa entender e tal, e definitivamente não é o que você vai encontrar aqui. E isso é muito bom. Claro, a gente está falando de uma HQ infanto-juvenil, né? Não é, assim, diálogos complexos, enormes, tal, mas também não é aquela
coisinha bobinha de quando você está começando a aprender ali o verbo to be. Também não é isso. É um nível normal de inglês, ou seja, eles simplesmente pegaram uma história da gringa e não traduziram. Pegaram e publicaram aqui no Brasil, em formato aqui nessa HQ, e lançaram aqui na versão original dela em inglês. Foi isso que fizeram. E isso é muito legal, porque você tem um contato, por exemplo, logo nessa primeira página aqui, eles chamam o Donald, o Pato Donald, no caso os sobrinhos, né? Tio Donald, obviamente em português, mas, por exemplo, em inglês, tio é uncle, só que aqui tá unca, U-N-C-A, né? É uma forma abreviada, uma forma informal de você chamar tio em inglês, unca. Né? Não uncle. Além disso, você tem outros detalhes, né? Que aí vai mais pela curiosidade. Por exemplo, o nome do professor Pardal aqui é Giro Girlos. Acho que eu tô falando o nome já. Giro Girlos. Acho que é esse o nome, assim que se pronuncia. E claro, né, do tio Patinhas, né? Uncle Scrooge. Todo mundo conhece aí a versão. Tem também o nome em inglês da maga patológica, que eu também desconhecia. E aí você tem outros, né, outros detalhes. Aqui os sobrinhos, quando eles falam, eles abreviam muito as falas, porque é assim que os americanos falam, né? Por exemplo, Uncle Donald, we are gonna get help. Ou seja, gonna tá abreviado aqui, que seria going to. Iraq mark the mid from behind. Então isso é bom, porque isso de verdade é uma imersão no inglês, ou seja, na forma original em que as coisas são ditas, são escritas, né? Ainda que você leve em consideração que está se tratando de uma história em quadrinho. E outra coisa que eu quero falar que eu achei super interessante, né? Essa primeira história aqui que fala sobre essa máquina do tempo e buracos negros, cara, ela te dá uma aula de física sobre como funciona um buraco negro. Ou seja, uma aula de física de como funciona um buraco negro e em inglês. E você consegue entender. Cara, você está aprendendo duas coisas em uma história só. É verdade. Tudo isso que eu disse significa que essa HQ aqui é uma HQ difícil? Não, não é. Não diria pra você que ela é um nível básico de inglês, também não é. Basicão lá do verbo to be, não é. Mas é um nível já para início de intermediário, vamos colocar assim, porque na verdade depende muito do seu vocabulário, né? Se você conhece determinadas expressões, abreviações principalmente, você não vai ter problema, né? Você conhecendo as palavras, né? O mais importante depois que você aprende a regra, né? A gramática do inglês, é você aumentar o seu vocabulário. Se você tem um vocabulário considerado razoável, tipo eu, que não tenho assim o melhor dos vocabulários, tenho um nível de inglês intermediário, você lê com tranquilidade, pode encontrar uma palavra ou outra que não vai saber o significado, mas aí é uma em 10, por exemplo. Que burro, dá 0 pra ele. É bem bacana essa HQ aqui, ela foi lançada no final de maio aí pela Culturama, com vista a abrir um novo mercado, né, atender um outro nicho, eu acredito, né, pessoas aí que gostam das HQs Disney, querem combinar isso com o inglês, tem um material diferente em casa, uma versão em inglês produzida, né, editada, aqui no Brasil. Então você junta tudo isso e você cria esse novo nicho de mercado que a Culturama entrou. É importante, eles estão fazendo isso por quê? Porque eles têm os formatinhos, têm os almanaques, tem essa HQ aqui agora e do outro lado você tem a Panini vindo com, né, as HQs de luxo, capa dura, tamanho grande, né, assumiu aquelas coleções que eram da Abril, então é uma briga aí dentro do mercado, de um nicho. Basicamente eles estão brigando pelo mesmo público. Ela custou R$ 29,90. Tem também a possibilidade de você assinar essa HQ, assinar aqui para receber todos os meses uma edição dessa também por R$ 29,90. Só que vai sair mais caro porque aí você também tem que pagar o frete nessa sua assinatura. Tem alguns benefícios lá de clube do assinante, mas basicamente é R$ 29,90 mais o preço do frete. É muito dinheiro.
Vale R$ 29,90? Eu acho que não vale não, não vale. Se você quer melhorar o seu inglês, você pode achar de outras formas, né? Tem gente que vai assistir série em inglês, com legenda em inglês, tem gente que lê algum outro tipo de livro, que até sai mais barato. Enfim, né, na internet você tem muita coisa gratuita e não ilegal também. Na própria Amazon, para quem tem Kindle, consegue encontrar HQs em inglês de graça, porque eu já baixei no meu Kindle também de graça algumas HQs em inglês. Então você tem, né, variadas formas, aí vai a gosto do freguês, a gosto do cliente. Eu acho que R$ 29,90 é um preço muito caro para essa HQ aqui. Um preço justo seria entre 20 e 25 reais. 25 reais no máximo. Como assim? Então é isso, galera. Esse foi o review dessa HQ aqui em inglês da Culturama, lançada aí pela Culturama nessa nova publicação. Espero que vocês tenham gostado. Se você não gostou, comenta que você não gostou. Se você gostou, comenta também. Beleza? O vídeo de hoje fica por aqui, mas não me esqueça, viu, de me seguir lá nas redes sociais. Tem o meu Instagram, Pedro_Leão, e também tem um bate-papo semanal sobre literatura com meu amigo Leandro Las Casas, todas as quintas-feiras, nos principais aplicativos de música. O Confraria Literária está lá disponível, inclusive no Spotify. Beleza? Foi.